A paz do Senhor, amados irmãos, como estão? Graças a Deus eu estou bem, o Senhor Ele tem cuidado de mim. Hoje nós vamos meditar numa história não muito famosa. No Antigo Testamento, uma das pessoas que mais se destaca é o rei Davi. Quando falamos da história de Davi e Golias, é difícil encontrar pessoas que não consigam contar, pois a bravura do rei Davi marca a história do Antigo Testamento, marca a história da peleja entre grandes e pequenos e vitória dos pequenos. Uma das coisas que mais chama a atenção na história dele é a bravura, a coragem e a confiança em Deus, mesmo sendo uma peleja em circunstâncias que indicavam a vitória do grande homem de grande estatura. Ele entrou na peleja em desvantagem de altura, em desvantagem de tamanho, mas mesmo assim, ele contava com o poder, com a autoridade, com a grandeza, com a fé em Deus. Ele entrou na peleja e ele venceu. Amém? E hoje nós vamos conversar de uma história que não foge muito deste critério de confiança em Deus. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Amém? 1 Samuel, capítulo 14, ela retrata a história de Israel, começando do versículo 13, lá no fim mesmo, lendo os versículos 19 e 22, nós já percebemos que o povo de Israel estava para entrar em peleja com o povo filisteu, mas o que acontecia é que o povo de Israel estava em desvantagem. Os filisteus usaram de esperteza e fizeram com que no povo de Israel não se encontrasse nem sequer um ferreiro para lhes ajudar com as espadas, para lhes ajudar com as armas de guerra. Pelo que o povo de Israel, quando se aproximavam os dias da peleja, encontrou-se que no povo de Israel nenhum deles tinha arma para a guerra, senão Saul e o seu filho Jonatas. Nós podemos ver isso já no capítulo 14. O povo de Israel, ele se esconde nas cavernas por temer esta situação. Eles se achavam despreparados para entrar na guerra. Como disse, os únicos que tinham a arma para a guerra era Saul, que era o rei na época, e o seu filho Jonatas. Então, o que acontece no meio desta história é que existiu um certo homem valente de nome Jonatas, que teve a coragem de dizer ao seu pajem de armas: vamos aproximar, vamos pelejar a favor do povo de Israel, pois o nosso Deus, Ele nos dará a vitória. Para Deus, a vitória não é possível quando somos muitos, nem quando somos poucos. É possível em todos os momentos. A palavra de Deus, ela continua dizendo que Jonatas comentou com seu pajem de armas que o nosso Deus, Ele é Deus de vitória, mesmo quando peleja por meio de poucos homens. Uau! Ele faz uma prova e, ao fazer a prova, ele entende que da parte de Deus era para eles pelejarem com o povo filisteu. Ele orientou o seu pajem de armas e juntos subiram. Enquanto subiam, eles pelejavam com o povo filisteu. Somente 2 homens valentes que não se acovardaram diante daquela situação. Pessoas que entenderam que sim, é possível que Deus nos dê a vitória, mesmo quando as circunstâncias elas ditam o contrário. Naquela situação, as circunstâncias ditavam que os vencedores seriam o povo filisteu, porque eles tinham armas de guerra. E o povo de Israel não tinha armas de guerra. Somente quem arrancava a espada naquele lugar era Jonatas e o seu pai, Saul. Eles continuaram. Eles viram cerca de 20 homens. E a palavra do Senhor diz que começou a haver um tremor. E apercebeu-se o povo de Israel que estava havendo um alvoroço lá onde estavam os filisteus. E eles começaram a se perguntar o que estava a acontecer. Quem dentre eles havia saído? Eles descobriram que 2 pessoas somente estavam faltando, que era Jonatas e o seu pajem de armas. Às vezes na nossa vida é assim. Deus, Ele fala conosco de uma situação que talvez está a assolar a igreja. Talvez está a criar medo na igreja, está a esfriar a igreja. E nós ficamos sem saber o que fazer. Olhamos para a nossa igreja, vemos a nossa igreja como uma igreja pequenina. Mas, deixa eu te dizer isso,
Se Deus ele encontra um homem valente nesta igreja, se Deus ele encontra um homem valente nesta família, Ele vai operar. Então somente quero que você tome uma atitude de fé. Para Deus, a peleja, ainda que seja com poucos ou com muitos, Ele pode garantir a vitória. Na minha família eu sou o único que vou à igreja, que rezo. Na minha família, na minha igreja, acho que sou o único que vive em santidade. Ainda com poucos, o Senhor é capaz de pelejar. Então somente confia no teu Deus e dê passos de fé, assim como Jonatas deu. Deu passos de fé. Ele foi em frente. Ele foi pelejar com o inimigo. E o Senhor lhe deu a vitória. Amém? A palavra de Deus ainda, em 1 Samuel capítulo 14, testemunha que o povo filisteu, ele guerreava, mas o que acontecia é que eles enfiavam a espada um no outro. E o povo de Israel levantou-se para apoiar a peleja. Os hebreus que se encontravam com o povo filisteu, também apoiaram o povo de Israel. Ei, deixa eu te dizer isso. Algumas coisas, algumas situações parecem grandes. Alguns problemas parecem grandes, mas estão à espera de nós tomarmos uma atitude de fé. E as outras pessoas ao nosso redor vão levantar para nos apoiar. Porque o mal que você está a ver, o problema que você está a ver, você pode pensar que só você está a ver, mas todos estão a ver. Você pode pensar que só você quer lutar, mas todos querem lutar. Ei, alguns estão com falta de coragem. E Deus depositou essa coragem em ti para você começar, para você ser o anfitrião. E no meio da tua coragem, da tua ousadia, Deus ele vai te dar apoio. Deus ele vai te ajudar. Ele vai mostrar que esta visão, esta ideia que você teve, não é loucura, é provisão de Deus. Porque no fim desta história, a palavra do Senhor, ela vem dizendo, assim Deus livrou a Israel. Deus ele vai livrar a tua família. Deus ele vai livrar a tua igreja por meio da tua vida. Então somente não se acanha às circunstâncias, às condições. Levanta nesta tua pequena fé. Creia que o Senhor pode te dar a vitória. Creia que o Senhor pode dar vitória à tua família. E ore com fé, peleja com fé, repreenda com fé, jejue com fé. Coloque eventos de avivamento com fé. Faz alguma coisa, aquilo que Deus ele te confiou. Busque fazer. E por meio da tua vida, um dia se dirá, assim Deus, aleluia, nos livrou. Porque às vezes você pensa que é a tua ideia, que é a tua coragem, mas é Deus querendo livrar a tua família. É Deus querendo livrar a tua igreja. E Ele quer fazer isso por meio de ti. Não se acanhe, não se esconda, porque a obra que o Senhor te confiou, Ele vai suprir, Ele vai ajudar, Ele vai aumentar as forças ao longo do caminho. Assim como Jonatas no início da peleja, era somente ele e o seu pajem de armas, mas no fim da peleja quase todo o povo de Israel já estava lá pelejando, mesmo sem armas. Aquelas pessoas pequeninas que você diz, essas não vão me ajudar. Eu estou a dizer que o Senhor vai te surpreender. E no meio da peleja, e no meio desta guerra, você vai ver aquelas pessoas que você achou pequeninas. Por meio da tua vida, Deus vai levantar uma força extraordinária nelas. De tal modo que eles vão fazer grandes coisas. Algumas pessoas só estão a precisar de um restart por meio da tua vida. Dê o primeiro passo. Começa você. Faz alguma coisa. Você vai ver o povo vibrar na presença de Deus e a vossa vitória, ela será garantida. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.